Olá queridos, olá queridas, vocês estão no canal Contra a Correnteza, hoje num cenário diferente, um cenário um pouco mais agradável, e eu tenho uma mensagem que vou passar para vocês. Eu confesso que estou tão preocupado quanto você, mas mesmo assim eu queria te trazer uma mensagem que, apesar de forte e disciplinadora, vem me trazendo esperança em meio a toda essa, vamos chamar de escuridão mundial que estamos vivendo por conta do Covid-19. Antes de mais nada, não fique aí se perguntando quem eu sou, que religião ou igreja eu pertenço, se minha vida é um exemplo ou não, se tenho moral, idade, formação para falar o que vou falar. E até mesmo se perguntar por que ele tem essa mensagem e eu não tenho. Lembre-se de que Jesus não escolheu os homens cultos e poderosos de sua época para transmitir as boas novas do seu reino. Não é hora para conclusões precipitadas ou julgamentos, pois a mensagem que trago não é minha, não depende de quem sou ou da religião ou denominação que sigo. Repito, essa mensagem não é minha, não pertence a religiões e nem é uma nova revelação para fazer você ficar assustado. Essa mensagem é antiga e ela é nossa. Definitivamente, ela é para todos nós que nos entendemos por humanidade. E eu, quem sou? Sou apenas um errante arrependido que tem angústias, problemas iguais ou até mesmo maiores que qualquer outra pessoa, independente de sua crença, mas que, assim como milhares ao longo de nossa história aqui no mundo, resolveu depositar toda a sua confiança em um Deus amoroso, mas também justo, disciplinador e verdadeiro, que deseja resgatar todos nós. Mas antes disso, Ele está moldando o nosso caráter enquanto estamos nesse mundo. Venho ouvindo que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Em que sentido as pessoas falam isso? Vou te dizer uma coisa, pode ser, e é o que eu acredito no fundo do meu coração, que milhares de pessoas em todo o mundo não serão mais as mesmas em seus entendimentos espirituais sobre Deus. Mas, infelizmente, o mundo, seus sistemas, sejam políticos e ideológicos, incluindo até mesmo as religiões, e a grande maioria das pessoas continuarão do mesmo jeito, ou até piores. Quero dizer que muitas pessoas ainda continuarão mais insensíveis, duras, amargas, arrogantes, egocêntricas, autossuficientes e, o pior de tudo, revoltosas, incrédulas e não tementes a Deus. Não falo isso para julgar ou condenar definitivamente pessoas, pois sou um semelhante, sou uma pessoa igual. Estou no mesmo barco e sujeito aos mesmos comportamentos. Também não se trata de pessimismo, mas da observação no comportamento causado pelo desentendimento humano sobre suas tragédias e como as Escrituras descrevem como Deus trabalha em relação a esse mundo caído em que vivemos. Uma pergunta: o mundo mudou para melhor depois de sofrer com 2 guerras mundiais, Holocausto, Hiroshima, Nagasaki, comunismo, capitalismo, Guerra Fria, Chernobyl, terremotos, tsunamis, vulcões, furacões e toda essa sorte de males que nos afetaram e nos afetam? Bem, com toda certeza, milhares de pessoas que passaram por estas provações que citei ou que se sensibilizaram com esses acontecimentos dolorosos, buscaram se aproximar de alguma forma de Deus, não apenas para livrar suas vidas físicas e materiais, mas para livrarem algo muito mais importante e de caráter eterno, que são as suas almas. Mas o mundo e seus valores relativistas de alguma forma se ajustou e até se esforçou, mas não conseguiu e não consegue produzir nem chegar perto da paz que tanto almeja. O cristianismo bíblico compreende que todas as provações pelas quais o mundo passa são propósitos de Deus, assim como as coisas maravilhosas também são, para que o homem de coração endurecido, indiferente ou ingrato com o Criador
perceba tanto nas coisas boas ou ruins que, apesar de ser livre, ele não é fruto do acaso e que existe um Deus que o criou à sua imagem e semelhança. E que esse Deus possui um plano redentor e gratuito para toda a humanidade. Esse plano, ou evangelho, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que é loucura para o mundo, passa única e exclusivamente pelo arrependimento individual e lapidação do caráter humano através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que tem sua santidade e caráter imutáveis. Mas então você pode estar pensando, Léo, que Deus malvado é esse que nos criou sem que pedíssemos e ainda nos castiga por não crermos nele e em seu plano? Aí eu te respondo com uma analogia. Você é pai ou mãe? Se a resposta for sim, eu pergunto, seu filho ou filha te pediu para nascer? Claro que a resposta é não. Então vai mais uma pergunta. Você pode ser considerado malvado por ter um plano amoroso, educador e disciplinador para o seu filho ou filha, que dependendo do comportamento possa haver méritos, elogios, mas também repreensões e corretivos? Como você chama o ato de educar seus filhos? Eu chamo de amor, mesmo nos momentos mais conflitantes. Mas você ainda pode me dizer, Léo, essa analogia não se aplica a mim, pois eu não tenho filhos. Bem, pode não se aplicar como pai, como mãe, mas se aplica como filho ou filha. Ou você nunca precisou da educação de seus pais ou de alguém para ter se tornado aquilo que és. Mesmo que você tenha sido criado sozinho pelo mundo, nunca sentiu falta de uma educação que lhe ensinasse sobre o certo e sobre o errado, e mesmo que você ainda insista em dizer que não pediu para nascer, isso te dá pleno direito de negligenciar um Deus? Eu ainda te pergunto, é certo virar as costas para quem te criou, mesmo sem a sua vontade? Você devolveria a Deus a pior das vidas que tivesse aqui nesse mundo só porque você não pediu a Ele que desejava existir? Tenho certeza que não. Mas por que crer em Cristo incondicionalmente se as coisas ruins do mundo também acontecem com gente que crê e que mesmo tendo fé, essas coisas ruins não deixam de acontecer? Bem, milhares de coisas ruins acontecem realmente. Mas vamos contabilizar os bilhões de livramentos de Deus todos os dias na vida de até quem não crê nele. Um seguidor de Cristo não deveria ser mais blindado que todas as outras pessoas, justamente por se dizer tão abençoado e por crer em um Deus tão poderoso? Você pode me perguntar. Claro que não, e não é isso que vemos acontecer na prática. Isso não é bíblico. É justamente o contrário. Seguidores de Cristo creem em Cristo para suportar ao lado dele todas as tribulações pelas quais terão que passar, mas não para serem poupados de qualquer que seja a tribulação. A Bíblia ensina que Deus faz nascer seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 45. Quem prometeu e ainda promete o sucesso pleno aqui nesse mundo não foi e nem é Jesus. Pelo contrário, ele foi tentado com o oferecimento de todo poder e sucesso vindos do inimigo de Deus que opera nesse mundo. Jesus disse que cada um carregasse a sua cruz e o seguisse. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus também disse que no mundo teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo, e nós com ele e bom ânimo vamos vencer também. Isso está em João, capítulo 16, versículo 33. Mas vencer o mundo não significa sair ileso e imune fisicamente a tudo que o mundo produz de ruim. Significa Cristo salvar a nossa alma e nós suportarmos com fé e bom ânimo e amor a Ele todas as provações que vierem sobre nós. Tendo a mente sempre focada de que nosso reino, assim como o reino de Cristo, não é desse mundo, mas que seu reino espiritual virá para transformá-lo. Lembram da oração do Pai Nosso que diz: venha a nós o vosso reino?
Então, não somos nós que vamos, mas a oração que Jesus nos ensinou pede que o reino de Cristo venha. E quando esse reino vir, renovará este mundo, separando o joio do trigo, os frutos bons dos maus e os poucos escolhidos dos muitos que serão chamados. Não pense que digo essas palavras bíblicas com desprezo e arrogância. Não, nada disso. Do fundo do meu coração, não é isso. Eu digo com muita dor em saber que na presciência de Jesus, Ele já nos trouxe esse aviso de que haverá quem se perca. Isso é muito triste. Mas esse tempo ainda não chegou e por isso há esperança. Por isso, ninguém está condenado definitivamente por nada. Ainda há tempo. Voltando à questão de carregarmos nossa cruz, o apóstolo Paulo relatou em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 7, que sofria de um espinho na carne e que pediu a Deus para que fosse livrado daquilo. Mas Deus o respondeu em sonho que apenas a sua graça bastava. Ele teve fé para seguir daquela forma até ser decapitado pelo Império Romano. Não sei se você sabe, mas é triste e ao mesmo tempo fortalecedor lembrar que todos os apóstolos morreram pobres e mesmo tendo a fé que tinham, morreram de forma trágica em um tempo de muita perseguição. Mas a grande notícia é que suas almas não pereceram e elas estão com Cristo para toda a eternidade. Assim como as nossas também poderão estar se apenas crermos e vivermos por essa fé. Como aquele criminoso crucificado com Cristo, que mesmo não tendo obras humanas nenhuma para oferecer, depositou toda a sua credulidade em alguém que se dizia Deus, mas que estava com ele pregado também no madeiro. E Jesus disse a ele que ainda hoje ele estaria com o Pai no paraíso. Mas você ainda pode me perguntar, Léo, por que pessoas boas e inocentes morrem em virtude de muitas providências de Deus, terremotos, tsunamis, calamidades, guerras e doenças? Bem, se você analisar friamente, irá concluir dessa forma. Mas se sua análise for aprofundada, verá que muitas coisas, incluindo até fenômenos naturais, acontecem pela falta histórica de responsabilidade humana com o semelhante e com a natureza. Concorda comigo agora? Dando um exemplo recente, tenho certeza de que se não fosse Deus e seus livramentos, muito mais pessoas teriam morrido no desastre de Mariana, em Minas. Mas Deus não vive interferindo a todo minuto numa responsabilidade que Ele já nos deu como seres humanos. Não nos achamos tão capazes? Por que nessas horas culpamos Deus? Quantas bilhões de pessoas Deus está salvando agora durante essa pandemia de Covid-19? Pense nisso. Ainda vou te dar mais uma resposta para a reflexão. Inclua nessa lista de inocentes mortos pela providência de Deus aquele inocente chamado Jesus que pagou com a morte na cruz o maior preço de todos, por Deus ter criado o homem livre até mesmo para rejeitá-lo. Por Deus ter criado um homem tão livre para fazer o bem, mas que preferiu se afastar de Deus, matar seu próximo, criar guerras, criar doenças, sistemas injustos, lucrar com a fome, mentir, roubar, dominar em nome de Deus e de ideologias, oprimir, condenar, julgar, crucificar. É Deus mesmo que é o malvado da história? Por mais que pessoas boas e inocentes, aos olhos humanos, pereçam por conta das providências diretas ou indiretas de Deus nesse mundo, ninguém sofreu mais que o próprio Deus por ter pago o preço maior de todos. Ele deixou a sua glória e majestade para morrer na mão da sua própria criação, com o único objetivo de salvá-la de si mesmo. E se você ainda perguntar, mas Deus não poderia ter um plano mais amoroso e sem dor do que esse? Mas Ele executou esse plano há mais de 2000 anos. Não lembra de um homem pobre, simples, amável, justo, verdadeiro, sem arrogância, que andou pela Galileia, curando enfermos, ressuscitando pessoas, multiplicando alimentos, ensinando sobre seu reino, avisando que morreria por você, que ressuscitaria e que voltaria uma segunda vez,
mas que mesmo assim foi rejeitado e morto? Que outro plano você sugere para Deus? Querido, não olhe para mim nem para líderes religiosos ou políticos como exemplos irreparáveis. Se atente apenas na mensagem da cruz de Cristo, pois se eu e você e líderes políticos e religiosos falharmos, a cruz não irá falhar. A cruz está lá, vencida por Jesus, para nos redimir novamente até a sua volta, que se aproxima cada vez mais. Se proteja fisicamente do Covid, mas não deixe de salvar a eternidade de sua alma através do maior remédio vivo deste mundo, Jesus Cristo. Obrigado e até o próximo vídeo.